irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com sua igreja. Vamos dar continuidade à exposição no livro de Romanos, a capítulo 1. Desta feita, nós, pela graça do Senhor, exporemos os versículos 18 a 20. Romanos, capítulo 1, os versículos 18 a 20. Pela graça do Senhor, nós meditaremos, olhando para esse texto, sobre o seguinte tema: as boas novas sobre a ira de Deus. As boas novas sobre a ira de Deus. Ouçamos com fé e reverência o que nos diz a palavra do Senhor. A ira de Deus se revela no céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Amém. Vamos orar mais uma vez. Deus eterno, Deus soberano, Senhor, estamos diante da Tua palavra, da palavra de salvação. Senhor, neste momento, prepara os nossos corações para ouvir a Tua voz. Que nós, como nós acabamos de cantar aqui, que o Senhor fale a nós. E se há alguma pessoa ainda, Senhor, que neste lugar, que ainda não teve um verdadeiro encontro contigo, que o Senhor derrame Tua graça sobre ela e que nesta noite ela possa reconhecer o senhorio de Cristo e se render completamente a Ele. Por isso, Senhor, guia-nos na exposição da Tua palavra. Nós te rogamos, em nome de Jesus. Amém. Imagine a seguinte situação. Você está na estrada, dirigindo, e de repente algumas luzes começam a acender no painel do seu carro. Bem, parece que algo sério está acontecendo. E aí você, olhando aquelas luzes, você começa a comentar com as pessoas que estão no carro: olha, acendeu uma luz aqui no painel. Não sei bem o que é. Você tem duas opções. Você para o carro, você abre o capô, ou nesses casos você pode simplesmente ligar para o nosso diácono Tiago Martins e dizer: olha, teve uma luz assim que acendeu no meu carro, e aí? Ou você pode simplesmente ignorar e dizer: o carro está andando, o carro não tem cheiro nenhum diferente. Até agora eu não ouvi nenhum barulho diferente no carro. Há apenas algumas luzes aqui aparecendo, então eu vou seguir viagem. Bem, se você fizer isso não é uma boa escolha. Eu me lembro que certa vez uma senhora, ao ligar o seu carro, apareceu algumas luzes no seu painel. Ela ligou para o mecânico dela e o mecânico disse: não tem problema, traga o carro aqui na oficina. E o carro bateu o motor. Simplesmente porque, por um conselho errado desse mecânico, ela ignorou as luzes no painel do carro. Meus irmãos, o mundo age da mesma maneira, com as luzes
que o Senhor instalou em toda a criação, com as luzes que o Senhor instalou na consciência de cada ser humano. Mas devido à rebelião humana, diz: eu estou vivendo, eu estou bem, a minha família está bem, inclusive eu tenho um certo grau de prosperidade. Por que eu deveria ter o trabalho de parar o carro, abrir o motor, abrir o capô, olhar, ver se tem algum problema no motor? Não, vamos seguir viagem. E ele segue ignorando completamente as luzes no painel que mostram que há algo de errado. No texto desta noite nós vamos ver que Deus está prestes a mostrar, e que Deus está mostrando luzes constantes de aviso que há algo de errado com a história humana, há algo de errado com o ser humano, há algo de errado com a nossa existência. E se nós não pararmos e não buscarmos ajuda, o dano será irreversível. Quando nós olhamos para Romanos, quando nós olhamos, na verdade, didaticamente, para qualquer livro das Escrituras, nós deveríamos fazer 3 perguntas simples que nos ajudariam a entender o contexto da carta ou o contexto do livro, e isso nos ajuda na interpretação. Ao estudar um livro das Escrituras, nós podemos perguntar quando ele foi escrito, para quem ele foi escrito, e por que esse livro foi escrito. Essas 3 perguntas nos ajudam a interpretar melhor qualquer livro das Escrituras. Quando nós fazemos essa mesma pergunta para o livro de Romanos, a resposta que nós temos é que Romanos foi escrito entre 55 e 58 depois de Cristo. Provavelmente essa epístola foi escrita por Paulo durante os 3 meses que ele esteve em Corinto, durante a sua 3ª viagem missionária. E para quem o livro foi escrito? Como o próprio título do livro mostra, foi para a igreja que está em Roma. E aí essa igreja ela é peculiar. Por quê? Porque no anos 49 depois de Cristo, o imperador Cláudio, ele expulsa todos os judeus de Roma. Mas agora, por volta do ano 55, os judeus estão de volta a Roma, eles estão retornando a Roma. E agora a igreja de Roma é uma igreja composta tanto daqueles que são gentios, quanto aqueles que são judeus. Então nós temos uma igreja mista. E aí nós obtemos a nossa 3ª resposta. Por que essa carta foi escrita? Foi justamente para unificar esta igreja romana, composta de judeus e gentios, em torno do Evangelho de Jesus Cristo. Ao mesmo tempo em que esta igreja estaria una, ela poderia servir de suporte para uma viagem missionária que Paulo estava planejando fazer para a Espanha. E nesse sentido, tradicionalmente, nós dividimos a carta aos Romanos em 4 partes. Nos capítulos 1 a 4, Paulo fala da justificação somente pela graça do Senhor por meio da fé. Dos capítulos 5 a 8, o tema é a graça que liberta a igreja do pecado e da lei. Nos capítulos 9 a 11, como Deus lida graciosamente com os judeus. E nos capítulos finais de 12 a 16, Paulo trata de como a igreja, em aspectos práticos, como uma igreja moldada pela graça,
deve viver. Nós vimos na semana passada a exposição do capítulo 1, dos versos 16 e 17. E nós vimos que esse é um dos grandes, se não o grande tema de Romanos, é um dos maiores e principais temas pelo qual a carta é construída. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. E por que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação porque o Evangelho revela a justiça de Deus. E aí nós chegamos no nosso texto. E o nosso texto, na nossa versão, a ARA, assim como outras versões, ocultaram uma partícula no início do verso 18, que é o portanto, ou pois, que mostra justamente a ligação de como os versículos 18 a 20, eles estão relacionados com os versículos 16 e 17, mostrando que o Evangelho revela a justiça de Deus, porque o céu revela a ira de Deus. É essa a ligação que nós temos entre esses dois textos. E o texto que nos sucede, dos versículos 21 até o 32, essa ira vai ser apresentada, a motivação dessa ira. Como os homens estão suprimindo essa verdade. Mas o nosso foco nessa noite é nesses versículos 18 a 20. E nós olharemos para esse texto e falaremos em 4 pontos. A ira revelada, a verdade sufocada, a criação manifestada e a culpa comprovada. Então vejam comigo a primeira parte do versículo 18, a ira revelada. A ira de Deus se revela do céu. Meus irmãos, a ira de Deus não é um tema que as pessoas gostam de ouvir. Até mesmo em um ambiente evangelical, o tema da ira de Deus é, muitas vezes, ignorado. Por exemplo, quantas músicas você conhece que falam da ira de Deus? Quantas pregações você já escutou que falam da ira de Deus? Porque nós desejamos um Deus que se amolde ao nosso humor. Nós desejamos ouvir de um Deus que ama, de um Deus compassivo, de um Deus aos moldes de Papai Noel. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos que a ira de Deus está sendo revelada. A ira de Deus foi revelada desde o primeiro pecado, desde o pecado de Adão. A ira de Deus foi revelada sobre os egípcios. A ira de Deus foi revelada sobre o seu próprio povo no deserto. Os profetas no Antigo Testamento constantemente estão advertindo o povo, dizendo: olha, vai chegar o dia do Senhor, e o dia do Senhor vai ser marcado por um julgamento do Deus irado. Tirar ou negligenciar o aspecto da ira de nosso Senhor é simplesmente não servir o Deus das Escrituras. John Murray, comentando esse texto, ele diz que a ira de Deus é a santa repulsa do ser de Deus
contra aquilo que é contra a sua santidade. A ira de Deus é diferente da nossa ira. Por mais que nós podemos irar e não pecar, a nossa ira pode ter um grau de impureza, de injustiça. A nossa ira é constantemente deformada e comprometida pela nossa própria pecaminosidade. A ira de Deus, ela não é uma ira caprichosa como é a nossa. Porque nós nos iramos quando as coisas não saem do nosso jeito. Nós nos iramos quando as pessoas fazem coisas contra nós. Nós nos iramos até mesmo contra a própria providência de Deus. Mas a ira do Senhor é uma ira diferente. É uma ira santa contra a pecaminosidade humana. Agora, em que consiste a ira de Deus que Paulo está falando aqui? A ira de Deus se revela no céu. E ele vai explicar isso no verso 24, por exemplo. Veja comigo o verso 24 de Romanos capítulo 1. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia. Irmãos, a ira de Deus é quando Ele entrega os homens a si próprios. Essa é a ira de Deus. Crianças, vocês aqui esta noite, nesta semana que passou, provavelmente vocês podem ter ficado irados com os pais de vocês. Porque os pais de vocês talvez não tenham deixado vocês dormirem até tarde. Ou então não fez com que vocês fossem muito tarde para a cama, vocês queriam estar brincando. Vocês queriam estar passeando. Ou talvez porque foi colocada sobre a mesa exatamente uma comida que você não gosta. E você logo bradou: de novo, eu não gosto disso. Mas vejam, crianças, eu já disse aqui uma vez, e volto a repetir, guardem isso. A melhor ou a pior forma de desamor é os pais de vocês permitirem que vocês façam o que vocês quiserem. Porque essa é a manifestação da ira de Deus. Deus permitindo que as pessoas façam o que elas desejam. Meus irmãos, guardando as devidas proporções, imagine o seguinte. Eu sei que muitos dos irmãos aqui têm os seus pets, têm os seus doguinhos em casa. Imagine que você está passeando ali com o seu cachorrinho e ele está na coleira em uma via extremamente movimentada e ele começa a rosnar, ele começa a, de todo jeito, querer se soltar da coleira, ele quer liberdade. É um espaço novo, ele quer correr livremente, ele não quer estar preso. Como é que você pode julgar de uma maneira cruel o seu cachorrinho? Você vai lá, você quer liberdade. Você solta ele da coleira e ele vai correr por uma via movimentada. E certamente em poucos minutos ele encontrará a morte. Isso é a ira de Deus com o ser humano. Muitas vezes nós acreditamos que a ira de Deus ela é apenas vindoura. Não. O tempo, a palavra se revela. O verbo está no presente. A ira de Deus está se revelando.
E a ira de Deus está se revelando, permitindo que os homens façam o que bem entendem de suas vidas. Eles já estão experimentando a própria ira de Deus na sua falsa liberdade. É assim que funciona. C.S. Lewis, no seu livro O Problema da Dor, ele diz: eu acredito realmente que os perdidos são, de certa forma, rebeldes bem-sucedidos até o fim. Os perdidos são rebeldes bem-sucedidos. Ele continua: eu realmente acredito que as portas do inferno estão trancadas por dentro. As portas do inferno estão trancadas por dentro. Esses perdidos gozarão para sempre da horrível liberdade que exigiram e são, portanto, auto-escravizados. Esses perdidos gozarão para sempre da horrível liberdade que exigiram. Isso é a ira de Deus sobre o povo. Ah, meus irmãos, quando eu vejo alguém que deixa as trincheiras do Evangelho, e ele diz: agora eu sou livre, não tenho mais sobre mim as amarras da religião. Quando nós ouvimos isso, o que nós temos que fazer é nos ajoelhar e dizer: Senhor, tem misericórdia. Porque essa pessoa já começou a experimentar a ira de Deus. E a ira de Deus, ela se revela no céu contra o quê? Impiedade e perversão dos homens. Meus irmãos, a ideia de impiedade está ligado à primeira tábua da lei. A ideia de impiedade está ligado a como os homens são ímpios em reconhecer a Deus acima de todas as coisas. O quanto os homens, eles atraem a ira de Deus quando eles usam o nome de Deus em vão. O quanto os homens são ímpios quando eles adoram a um falso Deus ou adoram a Deus de uma maneira falsa, quebrando o segundo mandamento. A ira de Deus se revela sobre a nossa nação quando o domingo se tornou o palco de um feriado, de um lazer qualquer. Aonde todos os eventos esportivos, as coisas mais importantes são colocadas no domingo, porque afinal parece que no domingo não há outra coisa a se fazer. Isso é a ira de Deus sobre o nosso povo, sobre a nossa nação. E perversão dos homens, a perversão tem a ver com a segunda tábua da lei. Quando os homens não mais reconhecem a autoridade sobre si, quando os homens não valorizam a vida, nem deles e nem de outros, quando os homens não sabem se portar adequadamente, quando eles defraudam os outros e quando o roubo se tornou comum. Você quer ver um exemplo da ira de Deus? Algumas semanas atrás, eu entrei em um supermercado e todos os rótulos de Coca-Cola estavam arrancados. Todos os rótulos de Coca-Cola estavam arrancados. Por que isso? Alguém que se contenta em roubar uma figurinha. Uma figurinha. A ira de Deus sobre o nosso povo se revela nessas pequenas coisas. Quando a fofoca se torna normal, quando almejar
quando cobiçar aquilo que é do outro se torna uma virtude. É a ira de Deus se revelando sobre os homens. E qual a resposta deles? E esse é o nosso segundo ponto. A verdade sufocada. A verdade sufocada. Qual a resposta deles? Que detém a verdade pela injustiça. O que eles fazem? A palavra deter aqui no grego, irmãos, é a palavra reprimir, impedir. É mais ou menos o seguinte: é a ideia de tentar afogar uma pessoa. Essa é a ideia. Sabe o que os homens fazem? Crianças, quando vocês estão na piscina, certamente, uma bola foi jogada lá e vocês já tentaram afundar a bola. Então vocês vão com a bola, fazem força até o final e depois ela volta. É isso que os homens fazem com a verdade de Deus. Eles tentam suprimir, eles tentam afogar a verdade de Deus. Mas ao mesmo tempo é como se eles estivessem sentando em cima de uma bola. Ela sempre vai vir à tona. Thomas Boston, pregando nesse texto, ele fala que existem 3 maneiras que os homens tentam suprimir a verdade de Deus. Número 1, dando um nome mau à verdade. Dando um nome mau à verdade. A verdade eles chamam de politicamente incorreto. A verdade eles chamam de intolerância religiosa. A verdade eles chamam de homofobia. A verdade eles chamam de preconceito. A verdade eles chamam de pensamentos retrógrados. Eles escolhem deliberadamente dar um nome bem feio à verdade. Segunda coisa, segundo Thomas Boston, os homens suprimem a verdade de Deus quando eles buscam a verdade adequada aos seus humores, em vez de adequarem-se à verdade. Os homens suprimem a verdade de Deus quando eles buscam a verdade adequada aos seus humores, em vez de se adequarem à verdade. Não é isso que o homem natural faz? Eles buscam aqueles que eles querem ouvir. Eles querem uma mensagem não que fale de ira, não que fale de juízo final, e nem de céu. Porque eles querem uma verdade que atendam os seus desejos e caprichos carnais nesta vida. Nesta terra eles querem o melhor. Por isso eles buscam falsos profetas. Por isso que eles buscam falsas igrejas. E por isso que eles toleram isso. Porque eles não querem se adequar à verdade. Eles querem uma verdade adequada aos seus desejos. Terceiro, calando a verdade de modo autoritário. Segundo Thomas Boston, meus irmãos, e isso trata-se de um sermão pregado em 1729. Uma das maneiras que os homens suprimem a verdade é calando a verdade de modo autoritário. Alguma semelhança com o nosso país? Quando uma promotora de justiça, em um evento organizado, não pelo seu Ministério Público, mas organizado por uma OS, uma organização social, ela levanta e diz: olha, eu me senti muito assolapada. Porque o nome de Deus foi dito aqui. Eu não sou evangélica. E eu tenho agora, como representante do Ministério Público, ouvir alguém mencionando o nome de Deus.
Isso é inconstitucional. É assim que os homens suprimem a verdade, tentando calá-la de modo autoritário. E chegamos nessa situação, enquanto o simples mencionar do nome de Deus não se trata de um culto, na esfera pública é tido como ofensivo e intolerância religiosa. A ira de Deus está se revelando sobre uma nação que está dando costas e que está dando as costas para o que Deus diz. Está tentando sufocar a verdade de Deus. Mas é uma verdade que é muito clara. Por isso, o nosso terceiro ponto é a criação manifestada. A criação manifestada. Vejam comigo o verso de número 19 e 20. Porquanto que de Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. John Stott diz o seguinte: assim como os artistas se revelam naquilo que desenham e pintam e esculpem, o nosso artista divino se revelou em sua criação. Crianças, a criação revela o poder de Deus. Vocês contemplam o sol, crianças, todas as manhãs. Deixa eu dizer algumas coisas aqui que são fantásticas sobre o nosso Deus. Vocês sabiam que se cada um de vocês desse o nome completo de vocês a cada estrela da nossa Via Láctea, teria espaço para nomear todas, com todos os habitantes do planeta? Crianças, vocês sabiam que se vocês tentam chegar um pouco perto do Sol, então você diz, não, então vamos lá, eu quero chegar um pouco mais perto do Sol. Então vocês pegam um avião, e um avião que vai percorrer a 1000 quilômetros por hora, vocês demorariam 20 anos para chegar perto do Sol. Esse é o Deus que criou todas as coisas. A criação explode diante dos nossos olhos. A criação, ela é clara. E nós precisamos entender que a clareza da revelação natural de Deus, o que de Deus pode conhecer. Perceba, eu não posso conhecer a essência infinita de Deus, mas por meio da criação, eu conheço e eu reconheço os atributos necessários dele. Há uma clareza, a Deus constantemente nos mostrando a respeito da sua grandiosidade. Mas imagine, crianças, que chegar ao Sol vai levar 20 anos, talvez não seja uma tarefa que vocês queiram explorar. Vocês então dizem, não, eu vou ser geneticista. Então eu vou pegar o filamento da célula mais simples, que é a ameba, e eu vou estudar. Bem, nesse filamento do DNA da ameba, tem informação para você preencher 1000 enciclopédias britânicas. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que criou todas as coisas. E percebam que a revelação de Deus é clara. E perceba que o texto deixa claro que a iniciativa de se revelar foi do próprio Deus. Veja, o texto diz, porque Deus lhes manifestou. A humanidade não descobre a existência de Deus por sua própria iniciativa.
por seu próprio esforço, por seu próprio estudo, por sua própria dedução. Não, o próprio Deus, de forma deliberada, de forma ativa, de forma pessoal e intencional, tomou a liberdade de se revelar às suas criaturas por meio da sua própria criação. É Deus que tem a iniciativa. Assim como Deus tem a iniciativa de se revelar de um modo geral, é Deus que tem a iniciativa de se revelar de um modo especial, de um modo salvífico. E essa revelação, o verso 19 diz que é manifesto entre eles. Essa ideia aqui de entre eles pode ser entendida como entre eles, como neles. A ideia aqui, meus irmãos, é que, tanto olhando para a criação, nós reconhecemos que há um Deus, mas quando nós olhamos para nós mesmos, nós temos um senso de divindade. Aquilo que Calvino chamou de sensus divinitatis. O senso da divindade. Calvino, comentando nas suas Institutas sobre isso, ele diz: em todas as suas obras, uma a uma, Deus imprimiu marcas inconfundíveis de sua glória, verdadeiramente tão claras e notórias, que por mais rudes e estúpidas que sejam as pessoas, lhes é impossível alegar ignorância. É impossível alegar ignorância. Por isso que o evolucionista, ele precisa de mais fé para acreditar que todo o mundo complexo e ordenado que nós temos é fruto de um acaso, do que nós que somos crentes e acreditamos que tudo o que nós temos é fruto de um Deus e de um Criador inteligente. Veja, a sua própria divindade se reconhecem desde o princípio do mundo. Olha o quanto Deus é maravilhoso. Deus, como um ser invisível, Ele revela aquilo que é invisível aos nossos olhos, por meio de coisas visíveis, como a sua criação. E por isso, os homens são indesculpáveis. E esse é o nosso quarto ponto. A culpa comprovada. A culpa comprovada. O texto termina no verso 20 dizendo: tais homens são, por isso, indesculpáveis. Sim, irmãos, a revelação natural não pode salvar. Mas a revelação natural é suficiente para condenar. O filósofo Bertrand Russell escreveu um livreto intitulado Por que não sou cristão? E em uma das palestras, um estudante perguntou: Bertrand Russell, e quando você morrer e encontrar Deus, e aí? E Bertrand Russell disse: olha, eu vou dizer, Senhor, eu não encontrei evidências da tua existência. Não. Bertrand Russell disse isso, e ele tenta dizer isso como alguém que senta em cima de uma mola. Mas ele sabe que no fundo, não há ateus. No fundo, há gente tentando afogar a verdade, reter a verdade, impedir a proclamação da verdade.
Mas ao olhar para o nosso mundo, ao olhar para a nossa complexidade, ao olhar para o nosso senso do que é correto, ao olhar para o nosso senso do que é moral, tudo aponta claramente que há um Deus que governa e que se revela a nós. Porém, isso não é suficiente para salvar, mas é suficiente para condenar. Por isso que não há inocentes indo para o inferno. Há pessoas que estão entregues a si mesmo e ativamente ignorando os sinais do Criador. Por isso que os nossos símbolos de fé repetem 8 vezes a expressão "à luz da natureza". Porque à luz da natureza há revelação que há um Deus. A exemplo do que diz a pergunta de número 2 do nosso Catecismo Maior, de onde se infere que há um Deus? A resposta é: a própria luz da natureza, no espírito do homem, e as obras de Deus claramente manifestam que existe um Deus. Porém, só a palavra e só o seu Espírito o revelam de um modo suficiente e eficaz aos homens para a sua salvação. Só a pregação do Evangelho salva esta multidão de homens que estão sobre a ira de Deus. Ah, meus irmãos, por isso que a missão da igreja, ela precisa ser resgatada. A missão da igreja é adorar a Deus, e ela adora a Deus, trazendo pessoas para dizendo: há um Deus que deve ser adorado. A igreja não pode se furtar de pregar sobre a ira de Deus. Assim como nós ouvimos aqui aquele mecânico que, quando recebeu a ligação daquela senhora, disse: algumas luzes estão acesas no meu painel, e ele disse: venha até a oficina. Ele foi nefasto, ele causou danos financeiros àquela mulher, porque ele encobriu a verdade. Porque ele sequer perguntou quais são os avisos que estão aí no painel. A igreja, muitas vezes, quando ela se fecha entre si, quando ela começa a se alimentar de suas próprias programações, quando ela não abre a boca, quando ela não traz pessoas para assistirem ao culto, porque o ímpio não cultua, ele ouve a pregação. Nós estamos não levando a sério a ira de Deus. Pergunte-se: quantas pessoas eu já trouxe para ouvir a palavra do Senhor? Eu não vou dizer nem quantas pessoas você trouxe, quantas pessoas você convidou. Ah, meus irmãos, nós jamais devemos pular as más notícias para chegar às boas novas do Evangelho. Não, jamais nós devemos pular. Ao mesmo tempo, há um recado para o crente que é meramente professo. Você que está aqui esta noite, você até fez a sua profissão de fé, mas se você não vive o Evangelho, há uma ira redobrada sobre você. Deus escreveu 2 livros. O livro da natureza, que mostra quem Ele é. E Deus escreveu um outro livro, a sua revelação especial, a Bíblia Sagrada. Se você tem acesso a todos os dias esses 2 livros e faz pouco caso de Deus, há uma ira sobre você.
Por isso que os puritanos interpretavam o texto que diz, aonde o verme não morre. Os puritanos acreditavam que esse verme é a consciência dos cristãos professos. Se você não se render a Deus esta noite, você pode passar a eternidade no inferno lembrando de cada pregação que você ouviu. E você desdenhou de Deus. E você desprezou o seu amor. E você desprezou a sua graça. Você se alimentou do sol. Você usufruiu da criação de Deus. E você, no seu íntimo, virou as costas para Deus. Como se não bastasse as dores físicas no inferno. Como se não bastasse as dores na alma no inferno. Você terá a eternidade, a sua consciência lhe lembrando, porque eu não ouvi a voz do Evangelho. Isso deveria nos fazer tremer. E esse recado é para vocês, crianças, também. Vocês devem se entregar ao Senhor hoje. Ninguém aqui é novo demais para morrer. E ninguém aqui é novo demais para ir ao inferno. Por isso o que você deve fazer hoje é dobrar os seus joelhos e dizer, Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, a ira do Senhor, o Senhor aplacou e foi aplacada em Cristo Jesus. Só Ele pode te livrar de um Deus irado. A única maneira de escapar de um Deus irado é correndo para esse Deus por meio de Jesus Cristo. Não há atalhos, não há caminhos curtos. Corra para Jesus Cristo. Ele sofreu a ira de Deus. Ele sofreu a ira que você não é capaz de sofrer. E só Ele pode te dar descanso e te libertar de você mesmo. Vamos ficar de pé? Vamos orar?